Está. O texto bíblico escolhido hoje vai ser um dos textos da ceia, o relato mais resumido, ok? Lucas 22, 19 e 20. Lucas 22, 19 e 20. Vamos lá? Juntos? E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: Isso é o meu corpo oferecido por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este é o cálice da nova aliança do meu sangue, derramado em favor de vós. Amém. Nós sabemos que temos Mateus, Marcos e Lucas, e se nós considerarmos o discurso de Jesus em João sobre o pão da vida, nós temos 4 evangelhos falando da ceia. Só que em João é diferente. Por isso que ele é diferente dos outros 3. Por isso que ele não é sinótico. Ele não é parecido com os outros 3. Na verdade, João ele fala das declarações de Jesus sobre eu sou o pão da vida. E ele diz o quê? Quem comer da minha carne e beber do meu sangue, esse tem parte comigo. Então, nessa relação, nesse discurso de Jesus, basicamente, ele está falando e anunciando o que está aqui, a Santa Ceia. Porque, obviamente, nós não vamos comer a carne e o sangue do Senhor, isso é impossível. Mas aquilo que representa a carne e o sangue do Senhor está aqui, a Santa Ceia do Senhor. Então, se nós temos parte com o Senhor, nós também temos parte na mesa do Senhor. E é importante que a gente observe nesse texto algumas coisas, irmãos. Veja, por exemplo, que nós temos 2 elementos, né? Temos o quê? O pão e o quê? E o cálice. E o cálice. Que, por sua vez, é um cálice de quê? De vinho. Como é que você sabe que é um cálice de vinho? Não. Essa resposta não é a Bíblia. É o que você está dizendo. Como é que você sabe que esse cálice é o cálice de vinho? Porque falou tomou e tomou o vinho. Está escrito aqui? Porque tá no cálice. Está escrito aqui? Está aqui? Não, nessa parte. Está aqui? Quando junta todos os evangelhos. Muito bem. Aí a Bíblia explica a própria Bíblia. Como é que você sabe que esse cálice é vinho? Porque se você pega o texto paralelo, fala que é vinho. É assim que estuda a Bíblia. E o 18 fala do fruto da videira. Fruto da videira. Mesma coisa. Beleza. Contextos. Então, lembre-se disso. Quer uma explicação? Leia os contextos. Então, você tem o pão e você tem o vinho, o cálice. Você percebe que existe uma gratidão. Jesus deu graças. Ou seja, antes de participar da mesa, houve uma oração de gratidão pelo momento. Essa oração é importante aqui, porque o que está para acontecer tornará, de certa maneira, esse cálice, esse pão, diferenciados. Não no sentido católico do termo, porque sabemos qual é o sentido católico. Qual é o sentido católico? O pão, Jesus orou, né, para que o pão, nesse sentido, seja a sua carne. E o sangue e o cálice seja o seu sangue. Mas isso também não é verdade. Por que não é verdade? Porque no próprio contexto aqui, quando ele diz, este é o meu sangue, essa é a minha carne, não se aplica. Porque Jesus está lá presencialmente, em carne e osso. Então, como é que Jesus transferiu a carne dele para o pão? É isso? É isso? Jesus transferiu o sangue dele para o pão? É isso? Se nós pegássemos esse pão e esse cálice e colocássemos na cruz, será que seria suficiente para pagar os pecados? Começa a fazer as avaliações loucas que você vai ver que esse negócio não é bíblico, né? Então, não. É claro que as palavras de Jesus são um comparativo. Ele está colocando o seu corpo como representado no corpo e colocando o sangue como representado no vinho. É isso. Então ele partiu e lhes deu. Qual é a palavra aqui? Lhes. Lhes quem? Os discípulos. Quantos são? Quantos? 12. Ok. Então isso significa que o cálice e o pão tem que ser repartido com? Com todos. Ou não? Sim, porque ele partiu e lhes deu. É claro que o partiu aqui é uma referência ao pão. E quando fala do cálice, note, nesse texto, porque os outros falam que foi distribuído, mas nesse texto não fala que foi distribuído entre todos.
Mas olha a palavra que Lucas escolheu. Qual é a palavra? Semelhante. Semelhantemente. Então quer dizer o quê? Aquilo que aconteceu com o pão também aconteceu com o cálice, com o vinho. Então, se foi distribuído o pão, foi distribuído o cálice. Então, a ceia, todos que têm parte com Cristo têm que participar de todos os elementos, ok? Então ele diz, isto é o meu corpo, né? Aí vem a ideia da comparação. E é claro, você tem que entender isso de uma maneira metafórica, porque senão, quando ele fala assim, eu sou a porta, você vai ter que entender isso também de maneira literal, né? Se ele diz que ele é o pão, você vai ter que entender isso de maneira literal. Se ele diz que ele é a videira verdadeira, você vai ter que entender que isso é literal. E não é. São comparações que ele está fazendo para que o povo entenda a mensagem que ele está trazendo. E aí diz, fazer isso em memória de mim. Aqui está a designação que diz que nós devemos continuar fazendo o que ele começou a fazer aqui. Fazer isso em memória de mim. Ele está passando essa mensagem para quem? Os discípulos. Quando nós pegamos a Bíblia em Atos 2, a Bíblia diz que a igreja primitiva perseverava na doutrina de quem? De quem? Dos apóstolos. E a doutrina dos apóstolos é a doutrina de quem? De Cristo. E a doutrina de Cristo aqui é qual? Fazer isso em memória de mim. O que a igreja primitiva então fez? Continuou fazendo. Celebrando, partindo o pão. Então você vê que em Atos 2 fala assim, perseveravam na doutrina dos apóstolos. Aí logo depois assim, no partir do pão. O que é o partir do pão? A ceia. Aí você fala, mas não falou do vinho, pastor. É porque o todo, irmão. O pão significa a ceia. É você pegar uma parte pelo todo. Uma figura de linguagem. Ok? Então, semelhantemente, depois de cear o pão, tomou o cálice dizendo, este é o cálice da nova... Vocês já sabem que esse nova aqui é o que mesmo? Renovada. É a parte, é um novo a partir de algo que já Existe. não é um novo no sentido de começamos agora, ponto zero. Mas é algo que já existia e que ganhou uma nova forma. E por que ganhou uma nova forma? Porque Cristo está cumprindo a antiga forma. Então ele está guardando uma nova forma, mas mantendo a mesma base da aliança, né? Existe um sinal da aliança no antigo, que é a Páscoa, e agora também existe um sinal da aliança no novo. Mas que não é mais a Páscoa, porque o Cordeiro já foi morto. Quem é o Cordeiro? Cristo. Então agora nós devemos fazer a ceia em memória dele. Então ele disse, esse é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de... Em favor de? Em favor de? Vós quem? Nós. Vós quem? Os discípulos. Eu prefiro a expressão do outro evangelista quando ele fala assim, em favor de muitos, né? Mas veja que a expressão, ela dá uma restrição. Tem uma restrição aqui, que mostra que não são todos que participam da ceia, mas esse vós. Qual vós? O que tem parte com o Pai. Deu para entender, gente? Então, seriam os eleitos ou somente os discípulos que estavam... Eu não vou entrar no mérito doutrinário dessa perspectiva, né? Porque é claro e óbvio que tem muita gente aí que não é eleito e toma ceia. Entendeu? Então, tipo assim, não é esse o aspecto. A questão é que é um benefício, é um meio de graça para os eleitos, né? Então, somente esses que vão poder experimentar a ceia na sua plenitude, né? Mas aqueles que a tomam indignamente, esses aí estão tomando juízo para si. Não dá, né? Inclusive, esse em favor de vós é bem interessante, né? Porque você tem 11 discípulos ali, mas você tem um traidor, né? E ele participou dessa mesa? Sim. Gente, é terrível, né? Vocês acham que a igreja é bênção, né? Mas veja, na mesa do Senhor, o camarada mete a mão no pão que o Senhor partiu ali diante dele. Né? E pega, um de vocês me trairá. O Senhor diz, um de vocês me trairá. Ele mete a mão no bocado e ele ainda tem coragem de olhar nos olhos do Senhor Jesus e falar assim, acaso sou eu, Senhor?
Gente, mas isso é um nível de falsidade, assim, é satânico isso mesmo, satânico isso. E aí, o Senhor Jesus olha para ele, fita os olhos, né? Ele fala assim, tu disse, né? Tô nele, né? Ai, nessas horas eu queria ser Jesus. Gente, Nessa hora eu dá até um arrepio, né? Até arrepio. queria falar sério. Mas vamos lá, gente, atenção, hein? O que nós falamos da ceia, então, até agora? Resumão, rapidinho, introdução. Nós estamos falando a partir de quantos Fs mesmo? 3 Fs, fundação do sacramento, né? Ou seja, quando ele foi instituído, e vocês estão percebendo que os sacramentos não foram instituídos necessariamente no Novo Testamento. Mas ele já tem o quê? Já tem um background do Antigo. A fórmula, ou seja, como eles devem ser administrados. Então esse negócio eu não tiro da minha orelha aqui, ó, vem aqui. Né, o pastor Pedro, né, a gente não junta ali no sábado de manhã. Como é que vamos fazer a ceia amanhã? Vamos fazer um negócio novo. Vamos inventar um negócio. Não existe isso. A fórmula é o quê? É bíblica. Tem que ser feito o que a Bíblia manda. E o foco, ou seja, todo sacramento tem um foco. Alguém que pode participar e alguém que não deve participar. Deu para entender, gente? Deu. Amém? E aí nós falamos do primeiro F, a fundação. E para a gente não esquecer, quando foi fundado o sacramento da mesa do Senhor? Ele tem uma origem na Páscoa judaica, lembram? Tem uma origem na Páscoa judaica, mas ele é instituído pelo Senhor com novos elementos a partir do seu sacrifício. E por que nós não celebramos mais a Páscoa dos judeus? Porque para nós a nossa Páscoa é Jesus. Ele é o nosso Cordeiro Pascal. Nesse sentido, ele cumpriu a Páscoa. De maneira que eu não preciso mais matar um cordeiro, nem comer ervas amargas, não preciso fazer mais isso, né? Reunir a família ali em relação, inclusive, comemorar a festa judaica, porque tudo isso apontava para Cristo. No momento que Cristo veio e ele cumpre todas essas coisas, ele dá, então, um novo sentido ao sacrifício. E aí é por isso que ele institui o pão e institui o cálice. Mas, em essência, é a mesma coisa. Por quê? Porque lá é a saída do povo do Egito. Aqui é a saída do povo do pecado. Lá é o cordeiro que morre. E aqui é o cordeiro de Deus que morre. Lá não remove a culpa. Aqui remove a culpa. Então essa transição acontece de maneira natural, de maneira que estamos hoje celebrando a ceia do Senhor. Então essa é a fundação que nós já vimos. Mas o povo pensava que removia. Oi? O povo pensava que removia. Não, acho que não, Dulce. Né? Porque eles eram considerados perdoados. Né? Cerimonialmente perdoados. Né? Porque, obviamente, eu não removia porque eles continuavam pecando. Né? Continuavam nos seus corações. É por isso que tinha a Igreja Católica a venda de indulgência. Não, é outras coisas. Então, no contexto judaico, né, a ideia que você tem que ter na sua mente é que, por mais que se matassem animais, a culpa permanece. Né? Os pecados permanecem também, porque eles não conseguem parar de pecar. Eles não conseguem dizer não ao pecado. Na verdade, eles só vão de mal a pior. Inclusive, o sistema sacrificial é tratado no livro de Hebreus como imperfeito por causa disso. Mas em Cristo, tudo muda. Né? Então, você me pergunta, pastor, mas se era imperfeito, por que Deus mandou? Justamente porque ele apontava para o que é perfeito. Né? Que é Cristo. Né? Então, apesar das imperfeições desse sistema sacrificial, né, ele cumpriu o seu propósito apontando para aquele que viria. E quando ele veio, aquele que é antigo, o velho, né, agora dá lugar para o novo. Que é o quê? A Santa Ceia, no caso aqui que nós temos. Amém? Então, só para a gente fechar aqui a fundação, vamos fazer a comparação, então, entre Antiga e Nova Aliança. Então, olha só, Antiga e Nova Aliança. Tem a parte cerimonial, os animais, o alimento, o mediador e a culpa. Só para vocês entenderem a diferença, ok? Então, na Antiga Aliança, quantos sacrifícios eram? Vários sacrifícios. Em número, o tempo todo sacrificando.
Quantos animais morriam? Variados, bode, cabrito, ovelha, pombo, animais, variados. Alimento. Tinha na antiga aliança uma refeição? Tinha. O mediador, quem era? Um sacerdote, mas ele era o quê? Ele era imperfeito. Por que ele era imperfeito? Porque ele era homem, né? E como homem ele era imperfeito. E a culpa? Não removia a culpa, porque o povo continuava nos seus pecados. Isso é a antiga aliança. E agora o Senhor institui a nova aliança no seu sangue, por meio do seu sacrifício, corpo. E na nova aliança, o que nós temos? Cerimonial. Um único sacrifício. Cristo morreu uma única vez pelos pecados. Apenas uma. E foi suficiente para todos eles. Amém? Então, ninguém vai sacrificar Cristo no culto mais. O sacrifício que acontece na missa católica vai contra as Escrituras, por exemplo. Não existe essa de você sacrificar Cristo de novo. Cristo morreu uma única vez pelos pecados. Deu para entender? Um só. Veja a perfeição do sacrifício. Lá vários sacrifícios e não removiam a culpa. Aqui, um único sacrifício. E os animais? Só tem um, né? E simbolicamente, obviamente. Qual é? O Cordeiro de Deus. Quem tira o pecado do mundo? Quem é? Jesus. Quem disse? Quem disse isso, gente? Esse Cordeiro de Deus tira o pecado do mundo? Muito bem. Alimento. Tem um alimento nessa nova aliança? Tem uma refeição, né? Olha, como é que era a refeição na antiga aliança? Era comer o cordeiro com ervas amargas, né? Pão sem fermento. E um detalhe, coma rápido. Pode comer devagar não. As mulheres teriam um sério problema aqui, né? A minha esposa até que come rápido, né? Mas geralmente as mulheres comem bem devagar, né? Mas lá o texto fala, e comam rápido. Ok? Coma rápido. E aqui? Qual é a refeição aqui, gente? A nova aliança. A ceia. O pão e o cálice. Refeição, refeição. Quem é o mediador da nova aliança? Um sacerdote o quê? Perfeito. Por que ele é perfeito, Maísa? Muito bem. Ele não pecou. Né? Uma vida santa. Uma vida santa. Ele não pecou. Sim. Qual? Comer rápido? Porque eles pediam. No caso da Páscoa, porque em breve eles sairiam da terra, né? Então a questão da urgência é: comam rápido, porque vai vir um destruidor, vai matar as crianças e vocês serão expulsos do Egito. Então eles não tinham só que comer rápido, eles ainda tinham que estar com as roupas todas já. Sandália nos pés, pronto para rachar fora, como diz lá em Minas, né? E a culpa, gente? E a culpa? Remove a culpa. Como é que fica a culpa? Remove a culpa. Esse é o grande problema da igreja. Porque a igreja insiste em manter a culpa. Mas não é por causa do sacrifício de Cristo. É porque você ainda não entendeu a graça. Você ainda não entendeu a graça. A culpa não saía daqui pelo mesmo motivo. Não entendia a graça, na maioria das pessoas. Mas aqui Cristo te libertou do poder do pecado. De maneira que não importa o pecado que você cometeu. Em Cristo ele é perdoado se você sinceramente o confessou e o abandonou. Então você não precisa mais ter culpa. Removeu de você. Você tem que ficar leve. Sabe quando você se converteu, você sentiu a pessoa mais leve do mundo? É isso. A culpa foi removida. Diga. Por que era que não remover a culpa na antiga aliança? Falei para ela aqui, senão você estava. Ela fez a mesma pergunta. Eu sei que não, rapaz. Você estava triste por o fato de vocês virem estar presente? Deveras. Eu estou sentindo que você está. Não remover a culpa. Lê Hebreu. Lê o livro de Hebreus, porque Hebreus vai explicar isso.
todo o sistema sacrificial, ele tratava de uma perspectiva de considerar a pessoa perdoada. Considera. Deus, pela graça dele, considerava se ela cumprisse a lei. De levar o animal, sacrificar, impor as mãos, fazer tudo aquilo, considerar. Mas, literalmente falando, ela não estava livre da culpa do pecado. Por quê? Porque no momento seguinte, ela pecava novamente. Ela continuava vivendo a sua vida. Então, por mais que se cumprissem os rituais não conseguiam operar na pessoa a remoção dessa culpa. Deu para compreender? Mas perante Cristo era perdoado. Perante Deus, eles eram Com- perdoados pelo ritual. Considerado. Considerar. Porque todos os pecados de agora, de amanhã e do passado, e quando eu falo do passado que vai até para trás, são perdoados em Cristo Jesus. Mas aí não é a mesma coisa? Se ele pecou agora, pediu perdão e continua pecando, é o mesmo ato do passado. Sim, mas eu estou me referindo a esse aqui, ó. Culpa. Ok, então se não sair a culpa de você, você continua pecando. Você não entendeu a graça. Não, você não entendeu a graça. Ok. Na verdade, você não é crente. É, eu sei. É, você não é crente. Porque assim, para nós, qual que é a diferença? No contexto veterotestamentário, né, tirando obviamente os casos onde Deus operou de uma maneira graciosa, ministrou com o Espírito Santo, tudo, mas essencialmente, hoje, você vive uma vida melhor do que Davi, por exemplo, em termos espirituais. Davi tinha um conhecimento de Deus? Tinha. Ele tinha conhecimento da promessa do Messias? Tinha. Mas o conhecimento de Davi ainda era mais limitado que o seu. Você tem um conhecimento muito maior acerca das coisas da salvação. Davi pecou? Pecou. Você peca? Peca. Mas o Espírito de Deus que está em Davi, que está em você, faz o quê? Nos leva ao quê? Ao arrependimento. E no momento que nos leva ao arrependimento sincero, o que acontece? A culpa é removida. Por isso que Davi, no momento que ele confessou e abandonou seu pecado sinceramente, Deus operou graça nele de tal maneira que ele retomou sua vida com a mesma intensidade na busca por Deus. Mas, na maioria dos casos do povo, o povo só ia de mal a pior. Então existe uma diferença. Você tem que olhar para algumas pessoas no Antigo Testamento e perceber um aspecto da graça especial nelas, né? E perceber o sistema sacrificial como um todo. E perceber o sistema sacrificial como um todo, se você quer entender as falhas, como é imperfeito esse sistema, leia o livro de Hebreus. Aí você vai entender o que eu estou falando, né? Então, os pecados dessa época do Antigo Testamento, eles são perdoados nos animais? Não. Eles são perdoados em Cristo Jesus. Deu para entender, gente? Tem como o senhor explicar melhor essa questão de que quando Cristo morreu, ele morreu, vamos supor, eu consigo ver uma linha histórica, Jesus está bem no meio quando ele nasceu. Então, nós que estamos depois do nascimento de Jesus, nós não vimos Jesus, nós cremos. Da mesma maneira que quem veio antes era salvo mediante a fé, porque também não viu Jesus. Mas quando ele morreu, o seu sangue operou, perdoando os pecados de quem ainda iria nascer e também de quem já tinha vindo, essa parte do passado que eu não entendi. Tem textos bíblicos, eu só não me lembro agora onde está, mas tem. Então vou mandar para você. Tá bom? E agora eu não me lembro o texto exatamente onde está, se é em Hebreus ou se é em Romanos. Mas está lá. E na hora que você ler, você vai entender. Não. Mas isso aí é muito simplório, né? Não está errado, não está errado, mas é simplório. Porque a dúvida da Gemina exige um versículo bíblico melhor. Um que diz que isso aconteceu, né? E eu vou compartilhar, tá bom? Eu só não me lembro agora onde está, mas eu vou compartilhar. Vou mandar para todo mundo. E deixa eu continuar. Então vamos lá, fundação já foi. Segundo, fórmula. Vai dar. Fórmula. A maneira que a ceia tem que ser executada. 3 maneiras, basicamente. Integral, simbólica e reflexiva. O que quer dizer isso? Integral. Qual é a expressão?
pão e vinho. O que quer dizer integral nesse sentido? Significa que os que comungam dignamente devem participar exteriormente de ambos os elementos. Se você vai numa igreja que ela diz, você não tem parte no pão. Se você vai numa igreja que diz, você não tem parte no vinho, essa igreja não está sendo bíblica. Corre, isso. Corre. A fórmula da ceia exige que todos recebam o pão e vinho. Qual é o sentido mais básico para nós nesse sentido da Igreja Católica? A Igreja Católica, em alguns, ela tem questões locais, mas basicamente ela dá o pão, e em muitos casos nega o vinho, ok? Nega o vinho, porque apenas o sacerdote pode tomar o vinho. Você não é capaz de tomar o vinho, ok? Ele toma o vinho. E em alguns casos, por misericórdia, molha ela no vinho e te dá. O que também não está correto, porque deve ser administrado a todos por igual, não misturado. Separar. Pegou o pão, partiu, deu. Pegou o cálice, partiu e deu. Deu para entender, gente? Então, a fórmula é integral. Você tem que participar de ambos os elementos. Segundo, ela tem que ser simbólica. Simbólica. Se alguém falar para você que o corpo e o sangue do Senhor está simbolicamente no pão e no cálice, dê um like. Ok? Vocês recebem, veja, exteriormente o pão e o vinho. Mas intimamente vocês participam do corpo e do sangue. Esse participar é real, é verdadeiro e é espiritual. Significa que você tem parte com ele. Quando ele diz, tome a sua cruz e siga. Quando você toma a ceia, você está dizendo isso. Você está participando dos benefícios advindos do sacrifício de Jesus. Isso vem para você como bênção. Deu para entender, gente? Primeiro, então, qual é? Já esqueceu, né? Integral. Segundo, simbólico. Terceira, reflexiva. O que diz? Examine-se, pois, o homem assim mesmo. Examine-se. A ceia exige um exame, um autoexame. Por que exige? Porque o verbo é imperativo. O que é o imperativo? É uma ordem. Paulo não disse, se vocês quiserem, façam um autoexame antes de participar. Ele disse isso. Ele disse, examine-se. Portanto, é uma ordem. Significa que, para participar da ceia, esse autoexame é obrigatório. Faz parte da forma. Não, e esse exame não é disciplina, assim, né? Por exemplo, tem muitas pessoas que deixam de tomar. Já falamos disso, né? E se autodisciplina. Vamos aqui relembrar o que já foi falado aqui pela Viviane e também pela Dulce. Você não pode se autodisciplinar, ok? A disciplina é exercida na igreja por quem? Pelos presbíteros da igreja. É claro, se você percebe que alguma coisa está errada no momento que você faz esse autoexame, não deixe de participar da ceia. Vamos aqui a um exemplo crítico, né? Vou pensar no exemplo crítico, meu Deus. Não, o marido brigou com a mulher, a mulher brigou com o marido. O Fábio brigou com a mulher dele. Ele gritou horrores com a Jaqueline, porque ela queria comer sorvete com... Mas aí brigaram e tal, e aí na hora da ceia, o Fábio tá lá com aquela cara fechada o corpo inteiro e tal. Aí vem a ceia e o pastor fala, o homem examine-se a si mesmo. E aí o Fábio começa a pensar, poxa, eu gritei com a minha mulher, eu dei uma rasteira na minha mulher, Deu uma voadora tal, né? E não sei o quê. Como é que eu vou participar da ceia, né? E tal, ela ali do lado, ele pode pedir perdão, né? Assumir o seu erro, confessar o seu pecado, pedir o perdão para ela e participar da ceia normal.
Se Jaqueline não está na igreja, isso aconteceu porque a queda foi feia, ela machucou, né? Então o que ele faz? Não faz nada. Ele pede perdão a Deus do seu pecado, confessa sinceramente, participa da ceia, chega em casa e pede perdão. E dá-lhe no outro joelho. Não. E pede perdão. Agora, se a situação é muito drástica, a ponto disso não ser possível, então é importante procurar um presbítero da igreja. E não ceiar. É importante. Mas tem que ser muito... Não, dá um exemplo então, dá um exemplo. Tá olhando, você não saiu ainda. É muito drástico. Não. A igreja é assim. A igreja é assim. Né? Aí ele vai ter que procurar um presbítero ou pastor. Vai ter que procurar um E presbítero. não tomar... Qual foi, já? É, você porque existem situações drásticas. Só um exemplo, gente. Só um exemplo, né? Drástico. Mas não se autodisciplina, né? Por exemplo, porque a maioria de nós talvez pense assim, nossa, eu não li a Bíblia essa semana, eu não sou digno de participar da ceia. Nossa, Deus do céu, então... Ele falou em não ser, quer dizer, se você se arrependeu do perdão a Deus, examine-se a si mesmo e participa. Ele falou não ser. Mas no caso drástico do adultério, então falando de Situação drástica. Mas eu achava que poderia ser. igual a Atenção, gente. Mas se ele tiver arrependido, se vai procurar um Atenção, gente. Atenção! A minha orientação sempre é de não se ter uma auto-disciplina. Tá? Sempre é. Mas, em casos de pecado drástico, a pessoa está tão... Seria comer juízo pra cima. Ela está tão mal em relação ao que ela fez, que ela não vai conseguir participar da ceia. Não se sente. Não vai conseguir. Mas é uma situação assim, drástica, entendeu? Vai pro banheiro. A maioria das situações você deve participar da ceia e voltar à prática das obras. Ok? Então eu usei o exemplo. Não leu a Bíblia na semana. Eu não sou digno de participar da ceia. Principalmente depois de uma mensagem que foi pregada, né? Aí você se sente, nossa, sou terrível, sou pecador, sou miserável. Amém por isso. Mas você sente que não pode participar da ceia. Não, você deve participar, inclusive. Você precisa dela. A ceia é curadora. Você precisa dela. Né? Então participe da ceia e volte às Escrituras. Ok? Então assim, nunca se autodiscipline. E se você percebe que na luta contra um pecado você não está conseguindo, busque ajuda. Procure o pastor, procure o presbítero, que vão te orientar em como proceder. Amém? Examine. Pastor, Oi. Diga. E onde é que na Bíblia fala o que seria um pecado drástico? Quando eu falo drástico, É porque é subjetivo. atenção, gente, eu vou responder. Quando eu falo drástico, eu não estou dizendo que existe um pecado mais complicado que outro, ainda que as consequências são. Eu estou me referindo a uma situação experiencial da pessoa. A pessoa se sente que ela cometeu o pior pecado do mundo. É o pior. Então, tipo assim, isso está trazendo um peso tão grande, é tão drástico na vida dela, que ela não quer ser a mesma. Nesse sentido. Tá? Isso é um julgamento que a pessoa faz. Né? Mas a gente vai trabalhar com isso. E se for algo tão sério, disciplinado, não vai poder participar da ceia, aquela situação toda. Caso a caso. Beleza? No seu caso, não tem isso. Pastor, mas a Bíblia não tem uma passagem aí que diz que tem pecados que são Para a morte? para a morte, não fala? Claro, essa blasfêmia com o Espírito Santo que não entra no caso. Só blasfêmia. É a mesma coisa. O resto tudo é perdoado em Cristo Jesus. É isso que quer dizer então, essa parte? Sim, está a morte. A blasfêmia com o Espírito Santo. Então na Bíblia não existe nenhuma informação direta de que um pecado é mais grave que o outro. A consequência, sim, né? Veja, gente, diante de Deus, veja, vamos pensar aqui, diante de Deus, uma mentira e um adultério, o que fere o caráter de Deus? De maneira maior. Não, Os dois, as duas coisas. Existe pecado. Porque veja, para Deus, pecado é... Pecado. Atenção, gente, sem conversa paralela. Pecado é pecado, é transgressão da lei de Deus.
Então, se foi uma mentira, se foi um adultério, e eu coloco esses dois porque é o que a gente geralmente compara, é pecado, ok? Agora, diante de Deus, as consequências inerentes de um e de outro podem variar. E aí, às vezes, a mentira pode ser pior do que o adultério. Pode ser, gente. Ok? A mentira pode ser pior do que o adultério. O problema é que o adultério geralmente vem acompanhado de mentira. Né? Está incorporado. Mas a mentira tem potencial tão destrutivo como o adultério. Então, o que vai definir se um pecado tem consequências terríveis ou não? Justamente o acontecimento dele. Quando o conselho for tratar, ele vai analisar todas as questões e vai poder dizer. Então, assim, não existe assim, esse negócio de pecadinho e pecadão, como a gente costuma dizer, em termos gerais, porque pecado é transgressão da lei de Deus, pecou, transgrediu. Não importa qual seja. Agora, existem pecados que, aos olhos de Deus, são mais tenebrosos. Quando fala assim, que Deus abomina certas coisas, ele abomina todos os pecados. Mas quando ele enfatiza 6 coisas eu abomino, não quer dizer que só essas 6 ele abomina. Mas ele mostra que, diante do seu caráter, esse tipo de situação tem uma consequência maior. Deu para captar? Em essência? Né? É isso. Captaram, gente? Muito bem. Então, qual é a fórmula? Tem que ser o quê? Reflexiva. O imperativo o quê? Permanente. Não quer dizer que você examinou uma vez e pronto, acabou. Não é permanente. É toda vez que você participar da ceia, você tem o quê? Que examinar. E o que esse exame vai providenciar, Léo? Nada a ver de um crente. A confissão de pecados o quê? Sincera, né? E a participação à mesa vai acontecer naturalmente em decorrência disso. Então, fundação, fórmula, e agora vamos no foco. Tem mais uma, né? Que eu coloquei em relação à administração dos sacramentos no culto, né? Porque vocês vão ver isso acontecer hoje na prática, de novo, né? Mas seguindo os preceitos bíblicos dos evangelhos e do apóstolo Paulo, o que tem que ter na ceia? Primeiro, preparação. O que é a preparação? Não é colocar a mesa lá, botar a parte. Isso aí é óbvio, é importante, mas não é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer que para você participar da ceia é necessário uma preparação apresentando o quê? Princípios bíblicos da ceia. Aquele que faz a ceia deve explicar o porquê da ceia. Deve explicar o que estamos fazendo. Né? E dar ação de graças. Depois, um momento de consagração. Por quê? Porque o pão é pão. E o vinho é vinho. Agora, no momento que se consagra esses elementos, eles são separados do seu uso cotidiano para um uso espiritual. E nesse sentido, eles têm uma diferença em relação ao que eles eram antes. Mas acabou ali. Calma, eu estou ainda na preparação. Então, assim, na preparação, quando eu oro e consagro os elementos, eu não estou tornando o pão o corpo, mas estou abençoando o pão. Deu para entender? Deu a diferença? É isso, estou abençoando o pão. Separando ele para esse uso especial. A mesma coisa acontece com o cálice. Então você ora separando do uso comum, né, para esse uso especial. E faça o quê? O autoexame. Aquele discernimento do corpo. Segue-se, portanto, o quê? A distribuição. Então acontece o quê? O cerimonial. Qual é o cerimonial? O Senhor partiu o pão e deu aos seus discípulos. O Senhor tomou um cálice e distribuiu aos seus discípulos. Tem pastores que fazem isso separado, antes da distribuição. Tem pastores que fazem depois. A ordem dos fatores não altera o produto, ok? O importante é ter o cerimonial. Tem que ter o cerimonial. E a recepção dos elementos. E no final, o quê? Uma ação de gratidão. Eu poderia até ter colocado aqui um cântico, né, no final, porque eles cantaram um hino, depois foram para o Monte das Oliveiras, né? Mas essa é a fórmula. Deu para entender, queridos? Então, toda ceia que você for participar tem que ter o quê? Preparação, consagração, distribuição e oração. Mais uma vez. Preparação, consagração, distribuição e oração de gratidão. Amém?
Pergunta sobre isso? Tem. Depois. Depois? Que faz assim? Ah, sério, pode falar. Hã? Agora é hora de se perguntar. Então, mas depois pode, então, o que tem que ser jogado fora? Quando termina o sacramento, o que acontece? Aqui na igreja Termina não um resolve. Não, terminou o sacramento, terminou o momento. Momento especial. O pão era pão antes da ceia? Era. É. Na ceia, ele é um pão consagrado. Sim. Acabou a ceia, Acabou. ele é pão. Dou, pastor, Não é pão. Então, o que faremos com o pão? pastor, é isso que o pessoal tem que ver. Atenção, queridos. Eu lembro que lá atrás, nós falamos que algumas pessoas costumam enterrar os elementos, lembra? Aí, acabou. Não. Verdade. Não. Enterrar. Enterrar o elemento. Aqui a gente não faz, né? Porque tá tudo cimentado aí. Mas enterrar o elemento, jogar o cálice fora. Não, gente, ok? Não precisa tratar com essa santidade toda, ok? Lembre-se que a consagração é um efeito espiritual para o sacramento em si. Mas não existe mudança do elemento. Ok? Não existe. Não existe. É pão do mesmo jeito. Então, se a criança terminou a ceia, ela foi lá e pegou um pão, se você lá pegou um cálice e bebeu, né? Você só está com fome. Não vai morrer por causa disso, tá? Mas vai ser estranho, né? Partiu! Então, foco. Qual é o foco, pastor? Primeiro, atenção, gente. A mesa do Senhor não deve ser administrada àqueles que estão fora da igreja visível. Por quê? Biblicamente falando, nós não temos como dizer, pelo menos assim diretamente, que a pessoa tem que ser membro da igreja para participar da ceia. É difícil você chegar nessa conclusão. É possível, mas é difícil. Mas, por princípio de zelo, questões de discipulado, melhor entendimento do que significa a ceia, o ideal é que a pessoa participe depois de se tornar membro. Muito simples a lógica, não é? Por quê? Veja. Quais são os sacramentos? Batismo e ceia. Qual vem primeiro? O batismo, correto? Esse vem primeiro? É o que vem primeiro, gente? Primeiro junto. Santa Ceia. Santa Ceia. Aí eu pergunto para você. Aí a pessoa vem aqui e fala o quê? Aí eu quero participar da Santa Ceia. Aí depois não batizar. Eu quero participar da Santa Ceia. Tá, por que você quer participar da Santa Ceia? Ah, porque é o corpo de Cristo, eu quero ser alimentado. Ela pode dar todas as respostas corretas aqui e pode querer participar da ceia. Tá, aí você chega perto da pessoa e fala, pois é, então para você entender isso melhor, poder discernir o corpo, fazer um autoexame bíblico correto, é fundamental que você, antes de participar, seja discipulado, tenha fundamentos, para você compreender isso melhor e assim ser o quê? Batizado. Aí a pessoa vai dizer o quê? Não preciso, não sei o quê. Blá, blá. Aí eu não entendo. Por quê? Quem quer participar de um sacramento, não deveria querer participar do outro? Então, se a pessoa diz para mim que quer participar da ceia e eu explico isso para ela, ela vai dizer para mim, então eu quero participar do outro também. Porque para mim é um prazer, não é verdade? Se eu estou ligado a Cristo, então eu só tenho que ter o sinal externo dessa ligação. Qual é? O batismo. Então batiza para participar da ceia. O que eu acho estranho é a pessoa dizer que ela quer participar da ceia sem batizar. Como você pode querer um sacramento e não querer o outro? E quando essa pessoa na infância foi batizada, não participa hoje, na vida adulta, não participa de uma igreja, e se visita uma igreja no dia da Santa Ceia, ela pode tomar? Não pode. Por quê? Segundo, a ceia também não deve ser administrada aos filhos menores. Tem muitos pais que Não, mas isso pegam foi um e dão adulto pro hoje. filho, né? Raciocínio. Veja. Aos filhos menores. Eles foram batizados? Foram. Por que eles foram batizados? Porque por causa da aliança. Na aliança, eles participavam da circuncisão, correto? Sim. Agora, o batismo, eles também são batizados, ok. Na antiga aliança, eles participavam da Páscoa? Sim. A família inteira. Agora, na nova aliança, eles participam da ceia? Não.
Não. Por quê? Por quê? Porque Por tem quê? a parte do exame. Porque é individual. A parte do exame. Aí. Tem que ter a consciência. Porque existe um critério novo. Qual é o critério novo? Exame. O autoexame e o discernimento, né? E os nossos filhos menores não têm capacidade para esse autoexame e esse discernimento em relação à mesa. Entender verdadeiramente a profundidade do seu significado. Porque se você disse para mim que eles têm, então apresenta o conselho para a gente poder fazer a profissão de fé dele. Amém? Deixa eu só concluir. Aí vamos imaginar que os nossos filhos cresceram com o batismo, mas, como disse a Viviane, né? Saíram da igreja, e aí no dia de ceia, vem aí, ele só tem o batismo o quê? Da infância, infantil. Qual que é a regra? A mesma. Ele tem que professar a fé. Ele tem que professar a fé dele. Ele não pode participar da mesa do Senhor. Né? Deu para entender, gente? Por quê? Porque está fora. O batismo não é o check-in para participar da ceia. Né? O ideal é que quem é batizado participe da ceia. Mas não é o batismo que vai garantir a participação da ceia. Porque o autoexame não é eu sou batizado? Esse é o autoexame? Não. Se o autoexame fosse esse, se Cristo tivesse falado, examine-se a si mesmo se perguntando, eu sou batizado? Aí se a resposta for sim, você participa. Se a resposta for não, você não participa. Não. O autoexame é o quê? Consciência de pecado. Confissão de pecado. Decisão de obedecer aos mandamentos de Cristo. Deu para compreender? Se você seguir esses passos, aí você participar da ceia. Aí vamos imaginar que esse conhecido da Vivi falou, não, eu sigo tudo isso. Então se você segue tudo isso, se você tem esse entendimento, é necessário o quê? Antes de participar da ceia, você acertar a sua vida espiritual como igreja visível. Procurar o pastor, procurar os presbíteros, né? Buscar orientação, para que você seja recebido por profissão de fé e, professando a sua fé agora em Cristo, possa participar dos benefícios de Cristo. Deu para entender, gente? Pastor, Sim. agora eu percebo que na hora do momento, assim, aí você fala, se você faz parte e é batizado numa igreja evangélica, tal, mas antes, a nossa igreja não falava essa parte de uma igreja evangélica. E aí um dia minha mãe foi lá e tomou a ceia. Aí eu falei, mãe, o que é isso? Aí ela falou, eu sou batizada. E eu creio em Cristo, por que eu não vou tomar? Aí eu falei, mas é só. Aí eu ficava, mas é só para quem é crente. Mas eu sou crente. Eu falava, e agora? Mas por quê? Lembra lá dos princípios bíblicos lá no início que o pastor tem que falar? Então, mas não falava antes. Devia falar. Devia falar. Né? É. Porque, assim, pode acontecer que mesmo você falando claramente, ainda alguém vai tomar. Mas aí a pessoa está tomando para si o quê? Juízo. O senhor vai ministrar celas? O senhor fala isso. Então, assim, o meu objetivo... Veja só, irmão. O meu objetivo é separar... O meu objetivo como oficiante da ceia é separar o joio do trigo. Deu para entender? O objetivo do senhor... como que é? Separar o joio do trigo. Não, mas antes no começo da frase. O meu objetivo como oficiante Ok. é separar o joio do trigo. Não que eu estou fazendo isso escatologicamente, tá? Estou falando assim, quando eu falo o que eu falo, as palavras, eu estou dizendo, esse momento é para aqueles que têm um compromisso real com Cristo. Se você não tem esse compromisso com o real, não participe. Então, o meu objetivo é, se a pessoa não tem esse compromisso real com Cristo, ela diz assim, eu não posso participar. Ela tem que chegar a essa conclusão. Agora, se ela chegou à conclusão que ela não pode participar, mas resolveu participar, que é isso, gente? É juízo. E aí as palavras de Paulo são terríveis. Ele diz, olha, não é sem motivo que entre vós é o quê? Muitos doentes e até pessoas que morreram. Por quê? Porque participaram indignamente da ceia. Vivi. Na ceia das Olimpíadas, então. Mesa de demônios. Vivi, deu para entender? Muito bem. Terceiro. 2 minutos. Atenção. Vai vir essa agora. Acabou, é a última.
Foco. A mesa do Senhor foi instituída para selar quem? Os verdadeiros crentes. Aí você vai dizer, então são eles que devem participar. Correto, mas não tão rápido assim. Porque nem mesmo você, crente verdadeiro, compromissado com Deus, deve chegar diante da mesa de qualquer maneira. Então vamos imaginar, se você chega com o seu histórico, sou crente, batizado, né? E tal, diácono, presbítero, sei lá o quê. Mas se lá embaixo você estiver assim, ó, está em pecado, está em disciplina, algumas coisas assim, você não deve deixar de quê? Se auto-examinar. Por quê? Porque às vezes você pensa assim, eu batizei, eu sou membro da igreja, então eu posso a qualquer hora e a qualquer momento me achegar e participar. Não, porque existe um auto-exame. Então, antes de você participar, é necessário que você faça o quê? Esse autoexame. E aí você vai chegar com a conclusão do seu pecado, tem que se arrepender sinceramente, né? Se acontecer uma situação drástica na sua vida, você tem que apontar isso, porque tem que ser resolvido, ok? Mas no cotidiano da igreja, os pecados que o diabo joga na sua cabeça para dizer que você não deve participar da ceia são ridículos comparados com o tamanho do sacrifício de Cristo por você. Amém? Amém. Então você confessa, deixa, participa da ceia e vive santidade de vida em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Fechou, né? Então, para terminar, só lembrando os queridos que o Senhor Jesus na ceia, ele disse: não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que hei de beber novo convosco aonde? No reino de meu Pai. Eu queria que vocês entendessem o seguinte: a Santa Ceia antecipa uma gloriosa refeição com Cristo no reino dos céus. Eu ouvi amém? Amém? Antecipa. Toda vez que você participa da ceia, aqui você pensa assim: em breve estarei com o Senhor ceando com Ele. Olha lá, ó. É a refeição messiânica bendita. A Santa Ceia, ela é limitada, ela é imperfeita, mas a nossa refeição no reino de Deus será plena e perfeita, porque não haverá mais pecado. Sim, no final. No final. Amém? Leiam aqui, ó. Leiam Lucas 13, 29. Leiam Lucas 14, 15. Lucas 22. Lá está essa refeição bendita. Amém, queridos? Estamos aguardando esse dia. Deus abençoe. Daqui 6 meses. Até daqui 6 meses. 6 meses.